Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir que você deixasse seu like e sua inscrição no canal para valer a pena esse vídeo. Em segundo lugar, esse vídeo contém spoilers. Não recomendo você assistir esse filme, mas não posso impedi-lo. Caso for assistir, esse vídeo contém spoilers. Em terceiro lugar, agora são 3 da manhã, eu terminei de assistir ao filme. Então, já que eu acabei de assistir, por isso tá assim o ambiente, por isso tá escuro desse jeito. Mas a gente trabalha com o que tem. E sim, estou comendo sucrilhos às 3 da manhã. Imagine uma família de origem africana e muçulmana. Eles são uma família bastante conservadora muçulmana tradicional, o que significa que eles são bastante rígidos, principalmente na criação de seus filhos. Nisso, imagine que a criança dessa família, uma garota de 11 anos, começa a perceber que tem algo errado com isso. Ela começa a se sentir desconfortável com esse ambiente conservador e autoritário da família, de ser obrigada a seguir a cultura, as tradições rígidas e nada confortáveis da família. Essa garota, ela começa a romper essa tradição por meio da dança. Ela desafia essa autoridade, esse autoritarismo da família conservadora por meio da dança. Ela começa a explorar a sua personalidade. Ela começa a ver que existe algo, um mundo muito além da cultura da família, do islamismo, muito além das origens africanas. A dança se torna um meio para que ela escape desse ambiente tóxico, que ela consiga ver algo além. Ao mesmo tempo que ela percebe o sofrimento dos próprios membros da família dentro daquele ambiente, mesmo que eles acreditem e sigam aquela cultura. O que eu acabei de descrever para vocês é uma história que tinha tudo para dar certo. Imagine que você vai fazer um belo e delicioso sucrilhos. Você pega a tigela, você põe o leite, você põe os sucrilhos e come. Tem tudo para dar certo. O problema? O leite está azedo. O problema do filme Lindinhas, ou Cuties, é que o leite está azedo. O filme era tudo aquilo que imaginávamos que seria. Tem as poses sensuais, tem crianças sendo sexualizadas, tem crianças falando de sexo, e que fique claro, está óbvio que são crianças. A todo momento, os produtores deixam óbvio que são crianças. Eu gostaria de deixar claro, eu entendi o que o filme quis dizer. O filme é sim uma crítica à sexualização das crianças. Mas eu não concordo com a forma que foi feita. E é esse o problema. Novamente, o leite está azedo. O filme, ele é bastante perturbador, desconfortável e sombrio. E isso que eu acabei de falar são qualidades do filme. Eram para ser totalmente qualidades. Porque um filme ele pode ser desconfortável, sombrio, mas ser um bom filme. E eu acredito que Cuties podia ser tudo isso e ser um excelente filme. O problema é a sexualização das crianças. Todo o ambiente do filme mostra que o que aquelas crianças estão fazendo é errado. Todos. Você percebe no olhar das pessoas. Inclusive olhares de pessoas que não são da família. Pessoas comuns, né, de rua, etc. Que não fazem parte necessariamente da trama. São só figurantes. Mas eu acredito que se você quer criticar, se você quer condenar a exposição infantil, a sexualização precoce, esse conhecimento sexual tóxico que as crianças adquirem precocemente, você não deveria gastar milhões de dólares, distribuir isso mundialmente e fazer exatamente aquilo que você está criticando e a nível mundial. Existe uma cena no filme, logo no início do filme, que ela é bastante... Ela me deixou com um sentimento que eu não consigo descrever. E eu gosto quando o filme faz isso. E a cena, ela é boa. O pai da protagonista vai se casar. Como eles são uma família muçulmana,
o pai, o marido, pode ter mais do que uma mulher. E a mulher, a mãe da protagonista, ela fica muito abalada com isso. Ela fica muito perturbada com isso. Ela treme, os pés dela tremem. Ela liga para parentes e amigos para falar, para dar as boas notícias, mas que para ela não são boas notícias. Mas ela tem que fingir que é, porque a cultura manda ela dizer que é. Porque ela tem que mostrar respeito, porque ela tem que mostrar estar ciente de tudo que está acontecendo. Então ela começa a se bater. Ela começa a se autoflagelar, que também é um costume muçulmano, onde ela começa a se bater. Não mostra no filme, mas você ouve o choro e o som das batidas. É uma cena difícil de descrever o que você sente, mas é uma cena pesada. É um ambiente pesado esse que o filme constrói. Ainda mais com a criança, com a protagonista chorando embaixo da cama, ouvindo tudo. Se o filme tivesse focado mais na família, na cultura da família, na relação da menina com a família, a cultura que ela está inserida, se aprofundado mais nisso, se as cenas de dança não fossem tão eróticas, se as roupas não fossem tão expostas, se as meninas não fossem tão expostas, se o estilo de dança fosse trocado, se as roupas dela fossem mais comuns, o filme seria uma obra-prima. Eu disse isso no vídeo passado. Eu disse que eu adorei a ideia do filme. E de fato, quando eu assisti, eu percebi que o filme é muito bom. O pecado dele é o leite está azedo. Eles estão expondo de forma errada crianças. Eles estão sexualizando crianças. E eu não acuso que essa era a intenção dos diretores e produtores. Eu acredito de fato que as intenções deles eram boas. Porque, de novo, o filme, todo o ambiente, tudo que foi construído no filme está bem ligado, está bem exposto. Mas, de novo, eu acho errado você criticar a exposição de crianças, a sexualização de crianças, o conhecimento sexual precoce e tóxico, mostrando exatamente isso, gastando milhões de dólares para produzir isso e expor nas televisões de cada pessoa no mundo. Você está fazendo o que você está criticando de forma mundial. E outra, o filme tem várias metáforas escondidas. E isso para o público geral, as pessoas não se importam muito com isso. O que de fato você vê no filme é simples. São crianças dançando, rebolando, falando de pau, falando de sexo. O que me incomoda de verdade é o fato da Netflix ter retirado o pôster. Vocês se lembram da forma como a Netflix divulgou o filme? Com aquele pôster, com aquele banner, né, que sexualizava as crianças, com a descrição que pareceu tendenciosa. A Netflix retirou a sinopse e ela retirou o pôster do filme. E pediu desculpas pela forma que divulgou o filme, que divulgou ele de forma sexualizada. Só que tem um problema. Tanto a sinopse quanto o pôster refletiam o que tinha no filme. Como você se desculpa pela forma que divulgou um filme? Como você se desculpa pelo fato da sinopse e dos pôsteres serem tendenciosos e sexualizantes, se o filme inteiro é isso? Não faz sentido. Se você retirou os pôsteres e a sinopse, você também deveria então cancelar o lançamento do filme. Imagine um bando de adolescentes que cheirou cocaína e tá no cio. Essas são as meninas do filme. E eu sei que pode ser uma descrição pesada, mas é basicamente isso. As meninas e tudo que está envolvido a elas é terrível. É o que estragou o filme. Em primeiro lugar, que as meninas são terríveis. Terríveis, terríveis. Elas são muito irritantes, elas são muito chatas. E a forma como elas agem, incluindo a forma sexualizante, a forma como elas falam, é o que incomoda no filme. Pra mim, a mãe da protagonista é de longe a melhor personagem.
ela é a personagem mais complexa, ou que dá pra você ampliar mais. Sim, e eu digo isso mais ainda do que a garota, porque a garota, ela é uma pré-adolescente. Inclusive, ela tem a primeira menstruação no filme. Ela é uma pré-adolescente confusa que está se tornando rebelde, como todo adolescente se torna rebelde, e ela se torna mais ainda porque ela está dentro de uma cultura autoritária, dentro de uma família autoritária. Isso não é complexo. Isso não é complexo. Mas uma mulher negra, africana, adulta, que está criando 2 filhos sozinha, que cresceu e foi totalmente desenvolvida dentro da cultura muçulmana africana, e que está tendo que criar a filha dentro dessa mesma cultura, só que na Europa. E o fato do marido dela ter arrumado outra esposa e ela se sentir humilhada por isso desgastar ela, isso perturbar ela se sentir humilhada, ela se sentir desrespeitada. E ela ser obrigada a ligar para parentes, ligado para amigos, para falar que bom que o cara arrumou outra mulher, que bom que agora ele tem 2 esposas, nossa, que legal. E ela chorando, ela sofrendo fazendo isso. Sofrendo ao ponto de não ainda questionar a cultura dela. Pelo contrário, continuar. Ela continua ligando e continua falando para os amigos, para a família que, ai, que bom que ele se casou, ai, que bom que ele arrumou outra mulher. E o que que ela faz? Ela pega, né, o chicote, não sei o nome daquilo, e começa a se bater. Ela foi criada dentro daquela cultura, mas ela percebe que há um desconforto dentro dessa cultura, mas ela ainda segue. E ao passar do filme, você percebe o quão desgastada e fraca ela se torna. Ao ponto dela, você perceber que ela começa a um pouco de liberdade, ela começa um pouco de afrouxar essa cultura, afrouxar esse pensamento. Ao ponto que ela começa a permitir que a filha faça o que ela quiser. A mãe é de longe o melhor personagem do filme. Ela é um personagem que você quer saber mais. Ela é um personagem que você quer saber exatamente o que está se passando na cabeça dela. No final, quando ela fala pra garota que se ela não quiser ir no casamento, ela não precisa ir. Quando ela tá com a postura ereta, mesmo estando claro que ela tá sofrendo por conta disso, ela continua andando e seguindo em frente. É um personagem que você quer saber mais. É um personagem que você quer saber o que se passa. Você não se importa com uma menina de 11 anos, rebelde, que tá dançando, mostrando a bunda por aí. Você não se importa com isso, entende? E digo mais, se o filme fosse a protagonista, só que com mais de 18 anos, sei lá, 18, 19, 20, e ainda não fosse tão focado na dança como foi, esse filme ainda seria melhor. Se as meninas não fossem tão infantis e sexualizadas, o filme seria melhor. Se as garotas fossem maior de idade, seria melhor. Porque a mensagem do filme ficaria mais complexa. A mensagem da garota se rebelando contra a cultura, se rebelando contra as tradições da família, buscando o próprio caminho, seria mais forte do que uma garota de 11 anos rebelde. É normal. É normal uma criança rebelde com 11, 12 anos começar a encher o saco. Isso é ok. E se ela foi criada em um ambiente autoritário, ela vai ser mais rebelde ainda. O que a gente vê no filme não é algo que nos emociona exatamente. Não é algo que a gente fica impactado. A gente fica impactado com a garota justamente quando ela sofre por ver a mãe sofrendo. De novo, voltamos para a mãe. Voltamos para a mãe. A mãe deveria ser o personagem central, não necessariamente a protagonista, mas o ponto principal do filme. E não a dança de garotas rebolando. Não deveria ser esse o ponto central. Seria a mãe lutando e tentando resistir dentro da cultura que ela foi criada. Tem uma parte no filme onde a protagonista começa a ensinar os passos de danças mais eróticos para as outras garotas. E no meu último vídeo, né, no vídeo que eu falei de cuties, eu falei que se o filme
que o filme tinha uma boa proposta, que o filme tinha uma proposta maravilhosa, que se fosse feito do jeito certo seria uma obra-prima, mas que se o filme fosse feito de forma merda, se o filme de fato expusesse e sexualizasse as crianças, seria um tiro no pé do próprio progressismo. Usar uma filosofia progressista e expor ela de forma porca, imunda, ia ser um tiro no pé deles. E foi, mas foi de um jeito muito claro e escancarado. Por que eu tô falando isso? Porque tem nessa cena que eu falei que a protagonista está ensinando passos de dança mais provocativos, no fundo tem um pôster da foice e o martelo. Tem o símbolo comunista muito bem visível atrás das garotas aprendendo uma coreografia bastante erótica. Assim, se você tem uma ideologia e essa ideia de romper com as tradições, com o conservadorismo, de buscar a libertação feminina, é uma pauta progressista, é uma pauta de esquerda, majoritariamente, não exclusivamente, obviamente, mas majoritariamente e propagada pela esquerda, se tem algo que você tem que fazer é apresentar isso, expor isso de uma forma muito clara, muito responsável e muito coerente. Agora, botar crianças aprendendo coreografias eróticas enquanto existe um pôster comunista atrás, você vai me desculpar, mas isso não foi uma forma nem de longe inteligente de se fazer isso. Se existe um personagem nesse filme que salva, entre aspas, que o filme está perdido, mas se existe um personagem feminino que de fato faz você se interessar pelo filme, que faz você ignorar as merdas, a sexualização, a erotização das crianças, se tem uma personagem que de fato deveria ter sido mais explorada e desenvolvida, se tem uma personagem que de fato se encaixaria na ideia progressista, na ideia de romper com o conservadorismo, com as tradições, com a bolha muçulmana, com a ideia de libertação feminina, eles deveriam ter apostado na mãe e não em uma criança rebelde e inconsequente de 11 anos que manda nudes. O filme tentou fazer uma crítica e eles foram bastante hipócritas nessa crítica. E tudo que eu posso dizer é: espero que a Netflix retire o filme do ar e eu sugiro que eles aceitem as críticas ao filme. Eu sei que os diretores estão defendendo muito o filme, mas aceitem as críticas e façam melhor. E não é excesso de conservadorismo, não é autoritarismo moral, não. É só questão de respeito e bom senso. Só. Obviamente você está convidado para deixar sua opinião aqui nos comentários. Diga o que você achou do filme, se você assistiu. Me diga se você vai assistir. Me diga do que você acha de tudo isso que eu falei.